Em poucas palavras, um olhar sobre diversos temas à luz da Bíblia. Com o pastor Geniel Pinheiro. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para mais um programa Em Poucas Palavras, programa exibido pela Servos Rádio Web e também disponibilizado lá no nosso canal no YouTube do Instituto Servos, né? As perguntas que são enviadas pelo Instagram, nós estamos aqui respondendo, como diz o programa, em poucas palavras à luz das Sagradas Escrituras. E nós temos um assunto muito parecido com o do último programa que nós gravamos, mas é um texto mais... eu diria que um pouco mais difícil de se compreender e talvez uma pergunta mais pertinente ainda. A pergunta diz, pastor, por que em Levíticos, capítulo de número 23 e o versículo de número 19, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas em Gênesis, capítulo 6, versículo de número 6, a Bíblia diz, então se arrependeu Deus de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aí, um texto sagrado diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o outro texto diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E também, lá, quando nós vemos na passagem de Saul, Deus diz que se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Bom, eu preciso explicar uma coisa primeiro, antes de nós pontuarmos a respeito dessa pergunta. Nós somos limitados. A nossa limitação, ela nos impossibilita de compreender algumas coisas a respeito de Deus. Isso nós chamamos na teologia de problema da cognoscibilidade de Deus, a nossa incapacidade de compreender Deus completamente, de se relacionar de forma mais profunda com Deus. Então, Deus é infinito, Deus é eterno, e Deus, acima de tudo, Ele é Deus, Ele é autossuficiente, Ele não depende de nada para sobreviver, para existir, Ele é Deus. Então, algumas coisas nos impossibilitam de compreender o caráter de Deus como um todo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus quis se revelar. Ele não necessitava, mas Ele quis se revelar. E o texto diz que aquilo que Ele quis, isso basta. Então, nós devemos compreender primeiro e fazer aquelas perguntas para o texto, né? O porquê que esse texto foi escrito e qual o propósito disso tudo. Então, quando nós analisarmos uma passagem bíblica, nós temos que analisar o gênero da passagem. Quando eu digo gênero, eu me refiro ao gênero literário colocado na passagem bíblica. E temos que compreender que cada passagem da Bíblia, ela expressa uma ideia que, às vezes, aparentemente, nós não vamos compreender. Segundo lugar, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia não foi escrita no português, né? As línguas originais são o hebraico, o grego e um pouco de aramaico por ocasião do exílio babilônico. Então, nós devemos compreender a respeito dessas coisas. Deus, Ele usou o homem para escrever a sua palavra. Nós descartamos aquilo que é conhecido como teoria do ditado, que Deus ditou exatamente as palavras e tal. Não. Deus inspirou as palavras do autor e o autor escreveu conforme Deus o orientou, a passagem bíblica. Então, essa possível aparente contradição, ela se dá por quê? Porque Deus julga a nossa limitação e Ele usa a nossa linguagem. Deixa eu ser mais claro para que você possa compreender e no ponto cerne da questão. Quando a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ele está estabelecendo um padrão para Deus, no caráter de Deus, como algo imutável, como algo que não pode ser levado pelas circunstâncias ou por alguma coisa dessa natureza. Então, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é poderoso. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Aí ele diz, porque Deus não pode negar a si mesmo, ou seja, o caráter de Deus não permite que ele minta. O caráter de Deus não permita que ele faça alguma coisa que possa colocar em julgamento a sua fidelidade. Então, Deus é bom, Deus é justo e nós devemos compreender isso. Um outro ponto que deve ser analisado para que possamos compreender
essa questão é o seguinte: nós somos limitados. Nós somos limitados e por nós sermos limitados, Deus usa palavras humanas para se revelar. Quando nós observamos na palavra de Deus, nós vemos por diversas vezes essa palavra aparecendo, né? A questão de se arrepender o Deus. O que acontece aqui? Dentro da teologia, a gente estuda uma disciplina chamada hermenêutica bíblica. E dentro da hermenêutica bíblica há algumas figuras de linguagem. E dentre essas figuras de linguagem está o antropopatismo. O que é o antropopatismo, pastor? Homepatismo está relacionado a sentimentos. Então, dentro da hermenêutica, antropopatismo é sentimentos do homem atribuídos a Deus. E por quê? Para que nós possamos compreender. Se Deus se revela ao homem com uma linguagem de Deus, com a plenitude de Deus, nós não conseguiríamos entender. Então, o que se há aqui nesses textos sagrados, quando a palavra diz que Deus se arrependeu, a Bíblia está expressando a tristeza de Deus por o homem ter feito aquilo. Isso não quer dizer que Deus foi pego de surpresa. Então, Deus se arrependeu, Deus não sabia, não é isso. Simplesmente Deus usa a linguagem do ser humano para expressar uma ideia. Então, esse sentimento do homem atribuído a Deus é para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. O arrepender-se ali, né, não é o conceito popular de arrepender que nós estamos acostumados. Aí eu me arrependi e então eu vou sofrer consequências por causa disso. Eu me arrependi porque eu não previa que isso ia acontecer. Não. O que há ali é a demonstração da insatisfação de Deus com aquilo que o próprio homem escolheu. Isso não quer dizer que Deus não sabia que ele ia fazer. Então, são sentimentos do homem atribuídos a Deus. Dentro desse mesmo aspecto, existe aquilo que chamamos de antropomorfismo. E o que é o antropomorfismo? Homemorfismo está relacionado à forma. Então, é formas do homem atribuídas a Deus. E isso para facilitar a nossa compreensão. Deixa eu ser mais claro para que você possa entender. Quando a palavra de Deus diz: os olhos de Deus estão sobre a terra, os ouvidos de Deus estão atentos à oração que fizermos, a mão de Deus está estendida, os céus é o trono de Deus e a terra é escabelo de seus pés, descanso de seus pés. Então, nós costumamos pensar e colocar na nossa mente uma forma para Deus e uma forma humana. Mas Deus não tem uma forma humana. Pastor, você está afirmando que Deus não tem pé? Sim. Nós não podemos tentar olhar para Deus, o Pai, e ver a figura humana ali. O que acontece nesses casos de ouvido, de olhos, nada mais é do que antropomorfismo, figuras do homem atribuídas a Deus para que possamos compreender a sua palavra. Então, quando a palavra do Senhor diz: os ouvidos do Senhor estão atentos para a oração que fizermos nesse lugar, é uma tentativa do homem compreender que tudo aquilo que ele falar, Deus está ouvindo. Então, essas possíveis contradições, elas não existem. Como nós falamos no programa anterior, há uma explicação lógica, racional para esse tipo de pergunta, para esse tipo de coisa. O nosso problema é que nós costumamos fazer uma imagem de Deus como se Deus fosse ser humano. Deus não tem forma humana. Para que você possa compreender melhor, o texto sagrado diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não o julgou como usurpação a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, sendo reconhecida em figura, em forma de homem, em forma humana. Ou seja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é espírito, e o espírito não tem forma humana como nós temos. Então nós somos tendenciosos a pensar nisso, a criar uma imagem de Deus como se Deus tivesse a mesma forma que nós. Mas a palavra de Deus deixa claro que não é assim, e também ela não se contradiz. Isso são maneiras que Deus encontrou, que Deus fez para que o homem pudesse o conhecer, para que ele se fizesse conhecido ao homem. Isso deve ser visto na palavra de Deus, deve ser analisado. Por quê? Porque quando se trata da pessoa de Deus, existem coisas que nunca serão definidas. Existem coisas, e pasmem com o que eu vou dizer, que nem mesmo a eternidade fará nós compreendermos.
Como assim, pastor? Você está dizendo que nem tudo nós iremos compreender na eternidade? Sim, tem coisas que nem mesmo na eternidade nós vamos compreender. Por quê? Porque a dúvida já não estará mais no nosso coração. Nós não teremos por que perguntar, nós não temos mais necessidade de perguntar, de fazer perguntas a respeito disso, porque nós vamos estar transformados, o nosso caráter vai estar transformado, e Deus, ele é tão pleno, a plenitude de Deus é algo tão grande, tão perfeito, que não pode ser compreendido dessa maneira. Então, só você parar para imaginar de um Deus que sempre existiu, de um Deus que vê todas as coisas, de um Deus que faz tudo o que Ele quiser, de um Deus que é criador, de um Deus que é eterno, de um Deus que faz com que as coisas aconteçam da maneira que Ele quiser. Então, esse é o Deus que nós servimos. Nós não temos a capacidade racional de compreender esse Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, ele está tratando justamente a respeito disso. Nós não iremos compreender tudo a respeito de Deus. Tem até uma canção que, por sinal, é muito bonito, diz assim: ninguém explica Deus. Bom, ninguém explica Deus por completo, mas nós conseguimos explicar por que nós acreditamos em Deus. Então, aquilo que é necessário para que nós creiamos em Deus, aquilo que é necessário para que nós compreendamos a grandeza de Deus, isso nós podemos explicar a respeito do nosso Senhor. Então, para você, nosso telespectador que está nos assistindo, que está acompanhando a nossa programação pelo rádio, pelo smartphone, pelo nosso canal no YouTube, coloque isso na sua mente. Deus, ele não pode ser compreendido plenamente. Segundo lugar, Deus não é ser humano. Deus não é como nós. Deus é maior. Então, essas limitações que existem em nós, elas não existem em Deus. As limitações que existem na nossa vida, ela não se aplica em Deus. Deus, ele é poderoso, Deus é grandioso. Em toda a Escritura, ele se faz grande. Então, Deus é aquele que que nós dizemos que ele é iminente, imanente e transcendente, ou seja, ele está dentro do universo, está agindo no universo, governa o universo, mas ele está acima do universo, né? Então, alguns ramos da teologia que nós conhecemos como deísmo diz que Deus, ele criou, mas ele não interage com a sua criação, o que nós descartamos totalmente. Deus é um Deus que está acima de tudo, mas é um Deus que se relaciona com a criação, né? Filosoficamente falando, Deus não é aqueles que muitos filósofos dizem que se há um Deus, ele pegou, criou o ser humano e jogou nesse mundo e deixou ao léu. Não, Deus, ele zela pelo ser humano, ele acampa ao redor daqueles que o temem, ele guia aqueles que o temem. Então, o nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, deixando claro, quando a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, está expressando o caráter e a fidelidade de Deus naquilo que ele fala. Quando a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não é o arrependeu-se como nós conhecemos no senso comum, como nós vemos aqui, de alguém que se arrependeu porque não preveu o que ia acontecer. Deus já sabia de tudo. O que há ali é aquilo que nós chamamos de antropopatismo, um sentimento do homem atribuído a Deus para facilitar a nossa compreensão e uma demonstração da insatisfação de Deus para com o ser humano, mas isso não tem nada a ver com o caráter de Deus, isso não muda nada no caráter de Deus. Deus continua eterno, Deus continua pleno e Deus continua poderoso, tá bom? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Envie a sua pergunta, fique ligado conosco lá no canal no YouTube, na Servos Rádio Web, lá pelo nosso Instagram, interagindo, porque você é muito importante para nós. Que Deus te guarde e até uma próxima, se assim Jesus permitir.